aquilo que a gente tinha conversado, os antimicrobianos, temos aqueles que interferem na parede celular, aqueles que interferem na ciência proteica, na nível nuclear e na membrana citoplasmática. Se a gente for olhar e mensurar qual seria o melhor antibiótico, seriam aqueles que interferem na formação da parede. Por quê? Porque essa bactéria não vive, não sobrevive com a parede celular, não é isso? Então, é por isso que todo esse grupo de antimicrobianos aqui são bactericidas, concorda? Pode interromper também, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. Entre eles, então, os beta-lactâmicos, propriamente dito, as penicilinas, inibidores de beta-lactamase, as cefalosporinas também são beta-lactâmicos, cefalosporâmicos. Outro beta-lactâmico é o imipenem, que tem também o anel beta-lactâmico lá, aspirona, e outras drogas, como o glicopeptídeo, que é a vancomicina e eteico, o lipopeptídeo, que é a daptomicina e a fosfomicina. Então, excelentes drogas, com potencial de toxicidade menor. É claro que aí a gente lembra que a vamp pode fazer, cisrenal, aquela coisa toda, mas em geral esses antimicrobianos são muito seguros. O outro grupo, aqueles que agem em síntese proteica, logo eles são bacteriostáticos, com exceção de qual? O aminoglicosídeo, que interfere lá na transcrição do aminoglicosídeo. Mas todos eles têm um potencial de toxicidade um pouco maior, mas cada um com sua característica que você já viram. Aqui a agem nuclear, todos eles têm toxicidade própria, e da membrana citoplasmática, principalmente os antifúngicos, que a gente vai dar hoje na aula seguinte, não vai cair na prova, mas a gente agora vai cair na outra prova. E aliás, eu vou acrescentar as questões em outro questionário, eu vou mandar para vocês o mesmo questionário com as questões a mais, entendeu? Os objetivos a mais relacionados a antifúngico e antiviral. É o representante depois me lembro, tá? Cobra lá para eu mandar para vocês. Os antifúngicos, e aqui a polimixina, que é uma droga muito tóxica, porque justamente age na membrana citoplasmática. Adapto, que tem esses dois momentos, duas situações, dois sítios, tanto na parede celular quanto na membrana citoplasmática. Então, o que é necessário saber de antimicrobiano? Primeiro, se está indicado, qual o medicamento que está indicado, o agente etiológico. Então, a gente precisa entender como é que a gente sabe o agente etiológico. Na maioria das vezes fazendo cultura, pesquisa direta, mas grande parte das vezes não dá tempo para isso. Vocês têm que fazer uma avaliação empírica em cima da possibilidade etiológica, certo? Uma infecção urinária, eu vou pensar em Escherichia coli, uma osteomielite aguda, eu vou pensar em Staphylococcus, uma meningocefalite aguda, bacteriana, purulenta, são os três germes, meningococo, hemófilo e pneumococo, não é isso? Então a gente tem que usar essa estatística para a gente fazer a escolha do agente. De acordo com a localização e a gravidade, é claro, porque se for do sistema nervoso central, eu não posso passar uma droga que não ultrapassa a barreira hematoencefálica. A questão da farmacodinâmica e farmacocinética é fundamental, até para que vocês entendam a eliminação, o metabolismo, a dose, o tempo, o custo, tudo isso tem que ser considerado. E é claro que é aquilo que modifica a terapêutica. Então, se eu tenho um paciente que tem um abscesso intraabdominal, um abscesso subfrênico, um abscesso peritoneal, na região mesentérica, não adianta estar dando antibiótico, Enquanto não drenar, não vai resolver, Assim, eu tenho um abscesso periamidaliano, tudo bem, não faz amoxicilina, mas a amoxicilina vai, vamos dizer assim, vai manter o processo ali e não deixar aumentar, mas não resolve. Enquanto você não drenar, não resolve, certo? Assim como as doenças metabólicas, como diabetes, você tem que melhorar isso. Das penicilinas, vocês lembram, que, por exemplo, fenoximetilpenicilina, as penicilinas, qual aspecto de ação das penicilinas? Gram-positivo, basicamente, no geral, assim. Então, são os corpos gram-positivos, até agem com os corpos gram-negativos também, os diplococos gram-negativos, são mais sérios, mas é basicamente os corpos gram-positivos, mas e aí streptococcus, todos os streptococcus, e esse estáfilo não, o estáfilo produz ali a beta-lactamase específica da penicilina, a penicilinase, e ela escapa da penicilina.
mas também nas bactérias filamentosas, né, alongadas, como é o caso da leptospira, como é o caso, por exemplo, do treponema, né? Então, a penicilina tem essa perspectiva. Age em anaeróbios de boca, mas intraabdominal não, porque os intraabdominais produzem beta-lactamase. Então, não adianta fazer penicilina com algo, né, intraabdominal. Então, é uma droga que tem um espectro de ação legal, né, que dá para se usar para bastante situação. Esse espectro farmacocinético da droga, quando você tem a fenoximetila no radical, melhora um pouquinho a absorção, né, já que passa a ter um pouquinho de lipossolubilidade, sendo a droga hidrossolúvel, mas é muito pouco, né, por causa da irregularidade da absorção, torna essa droga muito limitada. A gente vai usar só para infecções leves, para o estreptococo, só repetículo, uma coisa assim bem leve, né? Se tiver uma amidalite purulenta, não deve usar, tem pus, né? Então é só mesmo, porque a maior parte dela pode ser eliminada. Então é usada, tem uso limitado. Já a penicilina, todas elas injetáveis, cristalina, tocaina, benzatina, cristalina venosa, então é claro que eu vou usar a cristalina em situação de maior gravidade, certo? Então, um paciente com uma estreptococcia mais severa, uma pneumonia pneumocócica mais severa, né? Uma erisipela toxigênica, bastante toxemia, paciente bem, né? Com bastante bacteremia, certo? Aí eu uso a cristalina. A leptospirose eu posso usar também, né? Que é uma doença mais grave. Uma endocardite subaguda, que eu preciso de altos níveis de penicilina, não é mesmo? Eu vou usar em altas drogas. Procaína não, eu faço depósito, então eu posso melhorar a minha vida disso. Ao invés de ser 2 horas, de 4 horas, porque a minha vida é 2 horas, eu faço esse de 4. Aqui eu posso fazer de 12, porque tem um aumento da minha vida dela. Então, para infecções de média gravidade, ele espera mesmo, né? Menos oxigênio, então um processo de uma pneumonia bacteriana, né? Também pode ser usada na própria erisipela, e infecções de garganta, né, a amidalite, e a benzatina, que faz o depósito maior, né, que a gente tinha comentado na aula passada. Mantém vamos dizer assim, a presença da penicilina durante um mês. Então, é muito pouquinho que vai para o sangue, não é isso? Para poder durar um mês, ele fica liberando muito pouquinho direto, e isso faz com que a concentração sérica seja mínima. Então, a indicação da benzatina é muito limitada também, não é? Ou infecções muito leves, estreptocócicas, já que o estreptococo morre com cheiro de penicilina, então é coisas leves. Até a amidalite pode, mas sem pus, né? É uma coisa leve, pode fazer. Impetigo, pode fazer, sem problema nenhum. A benzatina pode ser usada também para infecções do treponema, né? Sífilis também, que morre com cheiro de penicilina. E também acabou. A gente só vai usar agora na profilaxia, né? Profilaxia de infecção estreptocócica. Uma pessoa tem amidalite de repetição, eu posso fazer mensalmente durante um período, 3 meses, 4 meses. Se tiver febre reumática, eu não posso deixar o estreptococo colonizar, né? Então a criança fica até 21 anos tomando, certo? Ou erisipelas de repetição, tudo bem? Nunca usar benzatina para furunculose, benzatina para quadros mais severos, de forma alguma, entenderam isso, né? O problema maior da penicilina, a toxicidade maior dela é alérgica, e a benzatina é campeã nessa história. É ela que faz alergias mais graves, porque a exposição antigênica dela, da penicilina, é muito grande. Então a pessoa pode fazer choque anafilático, pode fazer quase grave e morrer por causa da aplicação de benzatina, correto? Quando eu coloco já as aminopenicilinas, esse derivado amino, eu também melhoro a lipossolubilidade, mas ainda um pouco mais do que aqui. Então, além de conseguir uma certa absorção por via oral, eu também amplio um pouquinho o espectro de ação para quê? Gram-negativo comunitário, nunca hospitalar, certo? Então, eu posso usar a amoxicilina para uma infecção urinária ali, Escherichia coli e tal, até pode, né? Corre até risco de não resolver, mas você pode tentar usar. Mas, por exemplo, mais de 80% dos hemófilos de influenza comunitários são resistentes à amoxicilina, liberam metracamase. Então, eu sempre que eu pensar em hemófilos, onde é que hemófilo está? Sinusite, otite, eu vou fazer amoxicilina com aprovolane, né? Ou amoxicilina com sulbactam. Está entendendo? Aí você tem que fazer essa coisa para poder conseguir atingir, né, o hemófilo influenza.
Então, mas a penicilina pode ser dada por via oral, pode ser dada por via venosa, pode ser dada por intramuscular. Todas as penicilinas penetram mal na barreira do cefália, mas penetram em meninges inflamadas. Então, pessoas com meningite, você consegue dar uma população com ampicilina. Mas depois que apareceu o ceftriaxona, não tem muito sentido fazer ampicilina, né? Porque é um padrão ouro para tratamento da meningite. Mas poderia ter. Quantas pessoas eu tratei de meningite com ampicilina? Então, quer dizer, isso, antigamente era muito mais, assim, não tinha outras opções. A ampicilina, a amoxicilina tem uma medida um pouco melhor e tal, o espectro é semelhante, então, a todas, mas tem essa perspectiva do gram negativo. O derivado do oxazoil, ele fica resistente à beta-lactamase do estáfilo, certo? Então, por isso que a oxa é reservada para infecção estafilocócica do tipo MSSA, correto? E MSSA, e funciona muito bem, potência muito boa. Qual o problema da oxa? Que ela é uma penicilina. Então, se ela é penicilina, é de 4 horas. É chato isso, né? Mas, enfim, funciona muito bem. Tem uma eficácia muito boa, melhor do que a vanco, mais potente que a vanco, menos tóxica que a vanco. Inclusive, menos tóxica que a cefalosporina de primeira, a cefalotina. Porque a oxa e cefalotina, vocês lembram que é 6 meia dúzia, não é isso? Quem está tomando oxa vai trocar para cefalotina, não está trocando nada, é a mesma coisa. E quando eu penso assim, não, se é resistente a oxa, a cefalotina, também vai ser o quê? Cefpime. Entendeu? Então, mas não será ceftaroline. Não, aí você consegue agir no MRSA. Mas a oxacilina é uma droga hoje de primeira escolha. Qualquer quadro de estafilococcus grave que chega, você começa com a oxacilina venosa. Pode dar alergia igual, tá, mas é uma droga muito segura. E a origem de penicilina, e principalmente a piperacilina junto com o tazobactam, né? Ele existe com o tazobactam. Então, é um antibiótico que é usado mais em CTIs, mais em quadros mais graves, quadros pacientes que não respondem ao primeiro tratamento antimicrobiano, e tem uma grande vantagem de atingir também pseudomonas. Então, é uma opção para pseudomonas, né? Então, a piperacilina pega, claro, tudo que é gram-positivo, cocos, tudo, menos estáfilo não, mas a piperacilina vai pegar os BGNs, né, os bacilos negativos, as enterobactérias, os anaeróbios. Por isso que eu posso fazer piperacilina tazobactam, por exemplo, para uma infecção intraabdominal, né, uma apendicite, por exemplo, perfurada, eu posso fazer, porque pega gram-negativo anaeróbio, não é isso? Então, é diferente quando a gente, por exemplo, vai lá para a amoxicilina com asclavulânio, apesar de teoricamente funcionar, mas os estudos demonstram que a amoxicilina com asclavulânio não é bom para peritonite, entendeu? Pipetazo sim, porém a amoxicilina parece que a mortalidade aumenta se usar, então não se usa, tá? Na teoria sim, mas não funciona na prática. Então aqui são os casos relacionados a penicilinas, né, a sífilis secundária, benzatina funciona bem, a amidalite, né, que não está purulenta, mas poderia estar, amilococcemia e celulite estafilocócicos. Então, lembrando aqui os 4 inibidores de beta-lactamase, que, como eu falei, né, quer dizer, esses dois, esse aqui, tazobactam com piperacilina, assim como o ceftalozano e tazobactam, são excelentes para pseudomonas. Esse aqui é o melhor que existe para pseudomonas, ceftalozano e tazobactam, né? E a gente vai tentar fazer, né, sempre esse raciocínio. Não deu, né? Qual é o seu nome? Clarice. Batista? Preste atenção que eu vou deixar ninguém entra mais, ela deixa só no comecinho, vamos lá. Então, os outros são muito bons para infecções respiratórias que têm hemófilo. Lembra que eu falei? O hemófilo, a amoxicilina para hemófilo não vale, não adianta. Eu tenho que fazer junto com a asclavulânio. Então, seja o cilindroxibactam, o amoxicilina-bactam, asclavulânio com amoxicilina. Eu vou usar nas infecções que têm a chance de beta-lactamase. O estáfilo, gente, não morre com esses antimicrobianos. A primeira ideia que tem, se inibe beta-lactamase, pega estáfilo também. Mas a beta-lactamase do estáfilo é diferente. Eu não posso dizer radicalmente que não pega, porque pode pegar, mas não é seguro, sabe? Então, tipo assim, 40%, 50%. Então, vá lá que em alguma situação a pessoa passa essa medicação e funcione para uma tuberculose.
mas ela não é segura. Você não deve usar isso como padrão de primeira escolha, tá entendendo? Se você olhar o Walter Tavares, está dizendo lá que funciona, né? Mas na prática não funciona, porque não tem a mesma eficácia. Então, em que situação? Sinusite bacteriana aguda, otite média aguda, porque quais são os germes principais? Hemófilo e pneumococo. Bacteriana catarrharte também pode entrar aí, mas principalmente esses dois, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando nessa perspectiva. E aqui as pseudomonas. É claro que a ceftazina com avibactam tem a perspectiva em cima de KPC, de germes mais multiresistentes. Das cefalosporinas, todas as gerações, essa primeira geração é aquela que mais se assemelha às penicilinas. Então, a atuação delas é como se eu juntasse a amoxicilina e a ampicilina, né? A amoxicilina que melhora a liposolubilidade um pouquinho, pega o gram negativo, né? Então é como se eu juntasse a ampicilina e a amoxicilina junto com a oxicilina. Porque a primeira geração vai agir nos gram positivos, nos gram negativos de rua e no staff. Tá entendendo? É como se eu juntasse a ampicilina e a amoxicilina com a oxicilina para virar isso aqui. Não é isso, tá, gente? Estou só usando aí uma alusão, né? Então são boas para gram positivo, sim. É muito boa para estáfilo, MSSA, cefalotina venosa, cuidado porque ela pode ser nefrotóxica, como aminoglicosídeo e diurético de alça. O oral não tem essa perspectiva, principalmente essa aqui, que é a cefalexina, cefazolina venosa, que é uma meia-vida melhor, e cefadroxila, que é oral, junto com a cefalexina. São drogas boas, né, para as infecções cutâneas, por exemplo, mas também infecções respiratórias. Que não envolva hemófilo. O hemófilo influenza destrói ela também. Tá? Quando você entra na segunda geração, que você amplia para gram negativo e anaeróbio, não é isso? Principalmente a cefoxitina, ela vai pegar gram negativo e anaeróbio, por isso que é boa para infecção abdominal, sozinha. O problema de ser sozinha é que ela induz resistência, mas tudo bem, 7 dias, assim, 10 dias não vai induzir resistência. Eu posso conseguir fazer sozinho, né? É uma droga mais cara, mais difícil de fazer, posologia de 6 horas, é complicadinho. Então, ela não é muito... Ninguém gosta muito de usar cefoxitina, não. De uso venoso, cefuroxima também, de uso oral, acetil, cefuroxima e cefaclor, que são muito boas para infecções respiratórias, otite e sinusite. Por quê? Porque age no pneumococo e age em hemófilos. Olha só, então eles conseguem, eles têm resistência a hemófilos. Não, é irmão. O hemófilo tem essa capacidade de destruir eles, que é muito parecido com a penicilina, da amoxicilina, é igual o hemófilo. E de segunda geração, então, tem essa perspectiva. Por isso que são usados para sinusite e geralmente otite e também pneumonias, né? Muito em criança e tal, com drogas boas. E eu posso usar até para infecções urinárias, porque pega gram negativo, legal, Xerxacoli também, né? Comunitário principalmente. Eu posso fazer uma gestante, por exemplo, gestante com cistite, né? Eu posso fazer cefaloxina, eu posso fazer amoxicilina com ácido avulânico, aí eu posso, né? Para tentar pegar, porque eu não posso fazer quinolona, não posso fazer, né, outras drogas assim, né? Cistite eu posso fazer fosfomicina, não tem problema. Se fosse uma pielonefrite, no caso, né? Aqui terceira geração eu amplio para gram negativo, mas eu não pego os anaeróbios da segunda. Vamos lembrar que todas elas vão agir bem no streptococo, pneumococo, strep. Estáfilo, só qual geração pega? Primeira, quarta e quinta, sendo que quinta é RCA. É isso? Então aqui eu tenho o ceftriaxona, que é uma droga espetacular, uma droga muito boa, que tem uma meia-vida bem longa, né? Podendo tratar a maioria das pacientes uma vez por dia. Isso é muito bom, de 24 a 24 horas. Então, você trata pneumonias, infecções urinárias altas, né? Dá para tratar muita coisa, né? Quadros um pouco mais severos que precisam de tratamento venoso. Ela ultrapassa a minha barreira, você fala que é melhor do que as outras, mas aí eu tenho que dobrar a dose também, né? Aí, nesse caso, é um caso específico que eu tenho que fazer 12 em 12 horas, entendeu? Ceftriaxona é uma vez por dia em tudo, menos a meningite bacteriana, que é de 12 em 12, né? Que é para eu manter um nível melhor lá dentro.
cefotaxima hoje praticamente não existe, e essas duas que vão agir em pseudomonas. Se você olhar na classificação, a cefotaxima tem uma ação muito pequena em pseudomonas, então nunca pode ser indicado para pseudomonas. Mas para pseudomonas, ceftazidime e ceftolozano está ótimo. São excelentes drogas para pseudomonas, certo? Ceftolozano melhor ainda, né? Mais potente ainda que a ceftazidime, e hoje, ainda mais que a ceftolozano não tem sozinho, só existe com tazobactam. Tá? Ceftazidime hoje tem com avibactam, então a gente usa para KPC, por exemplo. Cefpime é interessante porque mantém, é como se eu pegasse a ceftazidime igualzinho a ceftazidime, pseudomonas, negativos e tal, mas volta a ter o efeito da primeira geração, a prestável, né? E começa a ter um efeito melhor para estafilococo. Algum efeito para enterococo? O enterococo é um gram positivo, tá, gente? Lembra disso? Você pensa em enterococo, pensa que é gram negativo, no intestino. Mas enterococo é gram positivo. É um streptococo, né? Do grupo D, antigamente era colocado assim, mas o enterococo então é gram positivo. Então a penicilina funciona junto com a aminoglicosídeo, tem que associar. Né? Parece que cefpime tem algum efeito enterococo, mas não é uma coisa assim espetacular, não, mas parece voltar a ter um efeitozinho nele. E essa droga aqui que é mais para, não tem no Brasil não, ceftaroline para pseudomonas, MRSA, né? A gente tinha falado, MRSA. É uma droga muito boa, né? Para gram positivo. Os carbapenêmicos têm essa, assim como monobactânicos, têm excelente ação contra os gram negativos, de uma forma geral, inclusive pseudomonas. Age contra aqueles genes mais multiresistentes, Serratia, Citrobacter, Acinetobacter às vezes, né? Infelizmente, muitos desses genes estão produzindo carbapenemase, né? Como é o caso da Klebsiella, que é a KPC, mas esse KPC pode contaminar outra bactéria. Então, você pode ter uma Escherichia coli KPC. Entendeu? É o termo que a gente usa. Na verdade, é um KPC, mas não é o Klebsiella, é uma outra droga, outro gene que recebeu lá o gene, né, da resistência. Entendeu? Então, isso pode acontecer. Mas são drogas muito seguras, efeito colateral praticamente nenhum, e que são muito competentes na sua ação em gram negativo. Meropenem, imipenem, são ruins para anaeróbios sozinhos, então tem que associar alguma coisa para anaeróbio, com exceção do ertapenem. O ertapenem é excelente para anaeróbio, excelente para gram negativos, com exceção da pseudomonas. Então, o ertapenem não age no pseudomonas, é para gram negativo e anaeróbio. Mas quem disse que pseudomonas faz parte da nossa microbiota intestinal? Não, pode estar presente, mas não é algo expressivo, entendeu? Quando você pensa em infecção abdominal, gram negativo e anaeróbio, pseudomonas não faz parte do time, não. Geralmente. Pode, aquela pessoa que vive dentro do hospital, né, tomando antibiótico, né? Você pode ter uma microbiota modificada e ter pseudomonas. Mas normalmente pseudomonas não entraria nesse esquema. Por isso, o ertapenem é legal para usar isoladamente, por exemplo, uma infecção abdominal, tá bom? Então, assim como se eu tiver um paciente com uma pneumonia dentro de um hospital, respirador, eu tenho que pensar sempre gram negativo, pseudomonas, né? E gram positivo de estafilococo, MRSA. Então, se eu for pensar no tratamento de uma pneumonia no paciente que está no respirador, eu não posso usar ertapenem, porque não pega pseudomonas, entendeu? Eu vou pensar que ele pega até o outro gram negativo, mas o pseudomonas não. O atriona é muito parecido, né? Não precisa. Então, o IPN, ele assim, pode comparar com Não, o imipenem e meropenem são facilmente, eles induzem resistência fácil também, né? Então, no instante ele se perde. Então, é muito melhor. Se eu for tratar alguma infecção intestinal pensando na aeróbio, é melhor fazer imipenem com metronidazol, com clindamicina. Bom. Então, aquelas infecções estafilocócicas por MRSA, proctomicina e teico, sendo que a vampo tem aquele peso molecular grande, então ele passa pelos capilares e arregaça, destrói o capilar e acaba fazendo insuficiência renal, né? E também, muitas vezes, autotoxicidade. Então, nefro e autotóxico, certo? E também degranula mastócito, fazendo aquela síndrome do pescoço vermelho, né? O homem vermelho, mulher vermelho, e acaba fazendo quadros, às vezes, se fizer infusão rápida. Praticamente só para gram positivo. Essas drogas não atuam em gram negativo, já não é aeróbio. Mais MRSA, pneumococo resistente à penicilina, enterococo resistente à ampicilina, entendeu? Gram positivo.
VAMP e teico é gram positivo, tá bom? Não confundam. E é interessante porque são drogas que, infelizmente, são usadas às vezes como primeiro tratamento para estáfilo. E eu já disse lá atrás, vocês sabem disso, que oxacilina é melhor. E quando eu falo que oxa é melhor, cefalotina é melhor também. Cefpime é melhor também, tá? Do que a vancomicina. Fizeram um estudo, gente, isso é muito interessante. Pacientes com endocardite, com bacteremias por estáfilo, fazendo oxa e vanco. Quem fazia vanco morria muito mais do que quem tomava oxa. Então está comprovado e é curioso, sabe por quê? Existem situações em que protocolo, quando vocês forem estudar endocardite, que leucardite aguda é Staphylococcus, tá? Começou com um quadro agudo, de repente um rompimento de válvula com edema no pulmão, um quadro agudo. Protocolos, inclusive brasileiros, fazem vancomicina com oxacilina. Fazer duas coisas, porque você vai ter uma ação melhor que a com a oxa, mas ao mesmo tempo você tem medo daquilo ali ser um MRSA, entendeu? Se for um MRSA, a oxa não vai funcionar e você não tem tempo, mas o endocardite é muito grave, a pessoa pode morrer. Então antes você tem hemocultura, você pode e tal, mas você faz vanco e oxa, junto com a glucoside, né, outras coisas. Isso é o protocolo de endocardites agudas hoje, né? Por quê? Porque a oxa é melhor que a vanco. Né? Mas ao mesmo tempo tem um MRSA, pô, se for, você tem que usar vanco mesmo, né? Por isso que eu estou falando. Aí você acaba tendo essa alternativa. A teicoplatina é melhor que a vanco, no sentido de menos tóxica, né? É mais fácil de posologia também. Lembrando que a vancomicina também tem uma opção de usar no Clostridium difficile, né? Na colite pseudomembranose, né? De uso oral, apesar de ser muito ruim de usar. A fosfo. Sim, ela causa camasa. Infecções graves com camasa, que vem na comunidade, a vanco pode ser usado. Isso é interessante porque também existe essa perspectiva, eu já tive a oportunidade até de fazer com quadros muito graves de estafilococcite que vem, às vezes eu faço oxa e sulfo, né? Entendeu? Já pensando numa perspectiva de camada também. Até porque, não dá para sair não, cara. Foi um trato que a gente passou, tá? Você chegou depois e não ouviu. Só depois da prova, rapidinho, não vai demorar não. Daqui a pouco a gente começa. A fosfomicina, então, é uma droga que é especificamente, entendeu? Então, eu falei, né? Às vezes você faz sulfo junto com... Não, mas se é um quadro agudo e grave, não é irracional você fazer a oxa e a sulfo. Mas assim, fazer vanco com sulfo, aí não, porque o vanco vai agir no massa também, né? Mas aí a sulfo é melhor na massa, né? Então os dois não tem errado, né? Enfim, os dois podem ser usados. A fosfomicina só tem essa preparação aqui, fosfomicina de metamol, que é para uso de infecções urinárias baixas, né? Por causa de cistites, de meninas e tal, gestantes ou não. Então é uma droga muito boa, que age muito bem em todos os gram negativos e a gente acolhe, é muito efetiva. É uma droga interessante, mas que tem pouca absorção para outros sítios. Então eu nunca vou usar a fosfomicina para infecção cutânea, né? Eu não vou usar para infecção aguda, só para infecção urinária baixa, entendeu? Só, mais nada. A nitrofurantoína também, mas aí é claro que eu vou preferir a fosfomicina, que é dose única. A nitrofurantoína tem que fazer de 6 em 6 horas durante 5, 7 dias. Então é complexo, né? Enjoado, além de que tem mais toxicidade, tem mais efeitos colaterais. Quando a gente entra no grupo dos antimicrobianos que agem na síntese proteica, se assemelham muito, né, ao espectro de ação das tetraciclina e macrolídeo, e ele tem aquela característica que eu falei, de ter uma predominância intracelular, intratecidual, mais do que endocélico, né? Então, se eu tenho um paciente com muita bacteremia, que está treinando muito, eu vou preferir fazer beta-lactam, que vai concentrar no endocélico melhor. Mas se dá para esperar, eu prefiro fazer tetra e macrolídeo muitas vezes, né? Porque eu consigo atingir bem tecido. As tetraciclinas, todas duas agem bem gram positivo, gram negativo, porém muitas resistências aconteceram com o passar do tempo. Então a tetraciclina hoje foi muito voltada mais para a infecção intracelular mesmo. Então, por exemplo, germes atípicos, que fazem as pneumonias atípicas.
Quais são mesmo? Família, micoplasma e legionela. Então, por isso, tanto os dois aqui são muito voltados para isso, né? Porque agem intracelular. Então, por isso os urologistas gostam da tetra, porque age tanto na uretricina específica, mas no monococo também é intracelular, e também age, né, em situações, por exemplo, do linfogranuloma venérea, né, da Lidia trachomatis, e muito importante da tetraciclina, que também age na febre maculosa, né, age na leptospirose, né, forma mais leve de leptospirose que dá para tratar por via oral, é a doxiciclina que a gente faz, que é de 12 em 12 horas e tal. Também pode ser usado na profilaxia do tétano, certo? Qual o problema da tetra? Toxicidade, lembra? Então, na verdade, isso não é uma toxicidade direta, né? Porque é um problema farmacocinético, mas que pode dar toxicidade. Então, quando ele quebra o cálcio, absorve mal, né, e não aproveita, se toma com leite. Mas também em crianças pequenas, né, aí entra toxicidade. Crianças pequenas ou gestantes pode dar problema. Criança pequena com hipoplasia do esmalte dentário, coloração amarelada no dente, etc. E que funciona, assim como também pode causar tubulopatias, como o síndrome de Fanconi, né, parecido. E essas drogas têm uma excreção muito boa para a pele, então é legal no Corynebacterium acne também, né, em relação à acne. Por isso é uma droga muito boa, usada no nosso Roacutan do pobre, né, que eu falei para vocês aquele dia. A eritromicina também dá muito tolerância gastrointestinal, assim como a dela, muito enjoo, vômito, quem usa. E as mais novas, que nem macrolídeos são, como eu falei aquele dia, mas que entram aqui dentro de um grupo ou outro, os alídeos, ketolídeos, enfim, mas que eu boto aqui dentro, que é mais ou menos parecido, é um aminoaçúcar e tal. Então, a claritromicina e a azitromicina existe venoso, existe oral, muito bom para infecções respiratórias. Por quê? Porque pega pneumococo, muito bem, e pega hemófilo, muito bem, influenza. Então, para otite sinusite, maravilha. Para pneumonias, maravilha. Né? Para pneumococo, excelente. Quem for alérgico à penicilina, está aí, excelente opção, né? Quer dizer, pode ser usado dessa maneira. Infecções, por exemplo, de pele, pode ter um efeito bom para estreptococcus. Estafilococcus não, eles não são bons para estáfilo. Mas eles têm uso venoso, por quê? Porque quando chega uma pneumonia grave, o protocolo hoje da sociedade brasileira é justamente fazer cefalosporina terceira geração, ceftriaxona, você não sabe qual gera. A pessoa entrou com a pneumonia grave. Você faz ceftriaxona com macrolídeo venoso. Por que macrolídeo? Para quê? Para as pneumonias atípicas. Então, enquanto não tiver definição do agente, né, você faz esses dois. Então, são drogas legais. Essa droga, a azitromicina, tem um efeito pós-antibiótico grande, fica muito tempo dentro da célula. Por isso, eu posso usar a azitromicina para tratar uma pneumonia durante 3 dias ou 5. Apesar da eficácia dela ser discutível, né? Ela tem uma eficácia relativa, mas a gente usa, tem um efeito anti-inflamatório leve, como eu falei. Então são drogas boas. Dentro desse macrolídeos aqui, a espiramicina lembra seu efeito para toxoplasma gondii, para o protozoário. Mas o efeito contra a infecção propriamente dita é ruim. Ele tem um ótimo efeito bloqueador do toxoplasma gondii na placenta, impedindo a toxocongênita. Para tratar é ruim. Mas tanto é que o protocolo hoje, na época da aula de tox, acho que sou eu que vou dar aula de tox para vocês. Na verdade, assim, se é uma gestão chega com suspeita de tóxico, vem um exame suspeito, né, um GM positivo e tal, aí você faz espiramicina e pede outro exame até chegar ao resultado, para confirmar, né, você pede teste de avidez, outras coisas lá. Nesse período de 2, 3 semanas ou um mês, que a paciente fica esperando o resultado do exame, ela fica usando a espiramicina. Se chegar ao resultado dizendo que realmente é toxoplasmose, você tira a espiramicina e começa o tratamento com sulfadiazina, pirimetamina ou sulfametoxazol metodrina, entendeu? Porque a espiramicina não é efetiva, não resolve. Então aí faz o tratamento até o parto. É claro que é possível fazer com a docentese, e depois a gente vai conversar sobre isso. Já as rigomicinas são parentes da macrolídeo, mas só que tem uma característica de espectro de ação diferente. Eles são
mais para gram positivo apenas. Então, o principal aqui é a clinda, porque não existe mais no mercado, mas a clindamicina é uma droga muito interessante por agir bem em gram positivo, nada em gram negativo, mas em anaeróbio, gram positivo e anaeróbio. Então, ela pode ficar casadinha ali com o metronidazol. Né? Toda vez que eu pensar em infecção anaeróbica, ou metronidazol, clinda, entendeu? Se eu for usar isoladamente, porque são drogas muito boas para isso. Além de agir anaeróbio e Staphylococcus aureus, e o Staphylococcus aureus, como um Staphylococcus aureus que, quando a gente usa oxacilina, cefepime, vancomicina, essas drogas vão agir em relação à formação da parede celular. Isso. Então, o mecanismo de ação dela está ali. Clindamicina, qual é o mecanismo de ação dessas drogas aqui? É síntese proteica. É outro lance, é outro esquema. Então, no Camasa, vai lá. A clindamicina poderia ser uma opção, então, né? Que é outra história. Porém, que não tem beta-lactamase, não tem nada envolvido. Porém, o que se tem hoje é que para a Camasa você pode funcionar em 40%, 50% também, metade. Então, não é seguro fazer, mas poderia se tentar, mas não é seguro. Dentro de hospital, MRSA mesmo, zero chance de usar clínica. Tá? Zero chance, porque todos os MRSAs são resistentes à clínica. Por outro motivo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ela tem a característica de ser resistente aos beta-lactâmicos, ela também muda ali a configuração da síntese proteica. É uma outra situação. Ela passa a ficar resistente também à clínica. Então, eu vou usar a clinda em que situação? Basicamente, em uma infecção cutânea, por exemplo, o estáfilo, e de repente a pessoa é alérgica a cefalexina, não pode usar, né? Você pode usar a clinda. Ou então a clinda pode ser usada em infecção abdominal, certo? Para anaerobiose. Ou então, eu também posso pensar na clinda como um anti-inflamatório interessante, né? Que ele mexe com a cascata de citocina. Então, infecções muito piogênicas, muito necroinflamatórias, na verdade, tem muita necrose, muita ação de citocina local, a clínica tem um efeito legal para quebrar isso, essa evolução mais grave. Então, é uma droga boa. Age protozoário também, né? Toxoplasmose, se a pessoa é alérgica a sulfa, é a droga de escolha. Ela penetra bem em todos os órgãos, é a melhor droga que penetra em osso. Tá? Para osteomielite, a melhor droga que penetra em osso é a clindamicina. Tá? Para você, Moisés, pode. Professor, Cadê o colega? Está vendo o colega? para opção de alternativa de profilaxia cirúrgica, assim, odontológica, né? Para amoxicilina, para além de pode ser também? Pois pode. Pode, está descrito lá que pode. Mas se você puder mensurar assim, em termos de importância, o bactericida sempre é melhor que o bacteriostático, né? Mas pode. Se não tiver jeito de usar o outro, a clindamicina é uma opção sim. Tá? Então a clínica está aí, efeito colateral, lembra, diarreia, né? Políptica membranosa é uma causa importante, mas não é tão frequente, mas é importante, e bloqueio neuromuscular. O oral é venoso, então pode ser colateral. Né? E o clorofenicol, a droga que a gente não usa mais, né? Não tem mais, mas tem muito bom efeito para gram negativo, para anaeróbio. Aqui acne, sinusite, uma celulite. A tigenciclina, que é um derivado da tetraciclina, o espectro de ação amplo, bem amplo, vocês lembram que eu disse, né? Que é uma droga até perigosa de tanto espectro bom que tem, pegando aí todos os gram positivos, inclusive Staphylo aureus, Masa, Camasa, né? Pega todos os germes gram negativos, com exceção da Pseudomonas, né? E outros, todos eles são capazes de sofrer ação. Por germes atípicos, então é uma bactéria realmente, mas é uma bactéria, um antibiótico reservado para CTI, para infecções multiresistentes, né? Por exemplo, KPC, quando você perde a opção de fazer carbapenêmicos, aí você vai usar polimixina associado com tigenciclina, né? E aí você consegue um efeito em cima desses germes multiresistentes. O negativo é anaeróbio, todos os anaeróbios intraabdominais, todos eles, tigenciclina lineares, sem efeito colateral, realmente é uma droga muito boa.
Os aminoglucosídeos também na simescotica, bactericidas, né, vocês lembram? Problema delas é nefrotoxicidade, autotoxicidade e bloqueio neuromuscular também. De uso clínico muito comum é micacina e gentamicina, de uso sistêmico, né, venoso ou intramuscular, e de uso tópico tem neomicina, né, tem streptomicina, tem tobramicina, tudo isso existe na forma tópica, seja através de pomadas ou colírios, que também funciona muito bem. Agem todos os gram-negativos, inclusive pseudomonas. Nada para anaeróbio, nada para gram-positivo. Porém, ele junto com um anti-gram-positivo, ele faz sinergismo. Então, por exemplo, tem um paciente com uma estafilococcia grave, que vem da comunidade, eu começo oxacilina, mas eu posso botar uma amicacina junto. A amicacina junto não vai agir no estáfilo, mas vai fazer com que a oxa melhore seu efeito, entendeu? Ele é sinérgico. Então, assim também para a cefalotina, o problema é a nefrotoxicidade. Assim também para a cefpina e até mesmo para a vancomicina. Eu consigo sinergismo com a aminoglucosídeo. Então, não é que o aminoglucosídeo funcione, isoladamente funciona nada, zero. Mas como sinérgico é legal. Às vezes posso usar uma aminoglucosídeo de uso oral para algo intestinal, porque já que não absorve, ele vai ficar concentrado no intestino. Então, por exemplo, eu quero fazer um preparo do cólon para fazer uma cirurgia, entendeu? Fazer uma colectomia, assim. Eu posso começar a tratar oral com aminoglucosídeo para diminuir a microbiota intestinal para depois fazer. Então, isso é possível fazer. Pacientes cirróticos que têm insuficiência hepática, que, não sei se vocês lembram na clínica, que vocês estudaram isso, que o paciente começa a sangrar, começa a ter uma hemorragia digestiva pela varize, esofágica, né? É uma varize por causa da hipertensão portal. Faz o sangramento, o que acontece? A pessoa começa a fazer encefalopatia, né, porto-sistêmica, não é isso? Porque o sangramento oferece muitas proteínas para o sangue, aumenta a quantidade de metabolismo de ureia e vai aumentar a amina, e o paciente vai começar a ter muita amônia. Começa a ter uma hiperamonemia e o paciente fica confuso, em coma. Então, o que eu posso fazer? Mas quem faz esse processamento da proteína no nosso corpo? É a bactéria, é o microbioma. Então, se eu diminuo o microbioma, eu diminuo essa possibilidade. Medicina é bonita e complicada, né? Não é bem complicado, mas é muito bonito. É legal a gente procurar entender, porque são coisas que a gente às vezes nem não fixa, né? Não fixa. Mas a gente usa muito isso. Então, assim, na infecção urinária é muito legal. O problema realmente é a nefrotoxicidade. O metronidazol, um antiparasitário, mas excelente droga para anaeróbio, vocês sabem. O problema dela é intolerância, gosto metálico na boca e tal, mas muito boa para as infecções intraabdominais e outros anaeróbios. A sulfa tem um espectro de ação amplo, muito amplo, só que foi muito usado e com pouca possibilidade de uso hoje. Onde é que eu uso a sulfa hoje? Eu vou usar em situações, por exemplo, para protozoário, como a gente falou, então sulfametoxazol trimetopril ou metamina, é o tratamento aqui principalmente para toxoplasmose, para pneumociste girovete, né, pneumocistose, lembrando que a quinina também age. Também posso usar a sulfa para infecções até comunitárias, mas sempre com risco de não funcionar. E essa situação da sulfa tem uma boa ação no Camasa, né? Isso que é legal, a possibilidade de usar em infecções estafilocócicas. Gente, estafilococo MRSA comunitário, Camasa, ele tem uma característica mais invasiva e mais agressiva de um estafilococo comum. Isso é uma coisa que chama atenção. Então, se eu tenho uma infecção cutânea meio violenta, feia, por estáfilo, eu tenho que desconfiar que aquilo ali é um Camasa, entendeu? Que não é um MSSA. O MSSA é mais bonzinho e o Camasa é mais, né, agressivo. Então, as sulfas são drogas muito interessantes, né, que a gente usa ainda bastante. O problema dela é a toxicidade e sensibilidade, né, alergia, por exemplo. Cristalização renal, então você pode ter ali insuficiência renal. Pacientes que têm deficiência de glicose 6-sulfato de hidrogenase pode fazer hemólise, então faz icterícia. Então, a sulfa, quem usa sulfa durante 15 dias, um mês, tem que vigiar a parte hematológica, porque vai fazer, pode fazer tudo junto, pode fazer uma pancitopenia, série branca, vermelha e plaqueta.
mas pode fazer só trombocitopenia, só anemia ou só leucopenia. Então vai ser curioso, ele tem que ir vigiando. Quer dizer, em 15 dias você pode, eu já quantos pacientes de sulfa que eu recebo, às vezes, pacientes que estão usando há muito tempo, que está com petequia. Chega com petequia, não sabe, apareceu essas petequias, está com plaqueta lá embaixo. Né? Então você tem que suspender e fazer todo o processo. Existem as formas tópicas, né? Como é o caso da sulfadiazina prata, e a sulfasalazina, que é um anti-inflamatório intestinal. Ali tem o paracoxibiose brasiliense, lembrando que a sulfa também age nesses fungos. As quinolonas. Qual o espectro de ação da quinolona? Igual a aminoglicosídeo. Gram negativo. Pseudomonas. Ótima opção. Certo? Principalmente se primeira e segunda geração. Primeira geração, rapidamente absorvido, rapidamente eliminado. Então, chega pouco em qualquer lugar. Só chega bem nas vias urinárias. Certo? E baixa, ainda por cima. Então, somente a infecção urinária baixa. Ou para doenças genitais, como, por exemplo, a gonococo, né? A oletite gonocócica, a rosoxacina. Segunda geração tem essa subunidade A, esse subgrupo A, que tem uma absorção ruim, que é o caso, por exemplo, da norfloxacina e da lomefloxacina. Então, ele age também só a infecção urinária baixa. Hoje em dia se usa muito pouco, mas pode até usar para infecção intestinal, né? Já que é pouco absorvido, ele concentra bem no intestino. E o ciprofloxacina, que é muito bom, tem ótima penetração nos ossos, mas também muito mal usado, por isso com muita resistência. Esse é o problema da ciprofloxacina, mas ainda é uma opção para infecções urinárias altas, né, pielonefrite, etc. Infecções às vezes mais severas, paciente diabético, a gente usa. Lembrando que eles são quelantes do cálcio, né, e também podem causar aquela questão da ruptura de tendão, né, e também predisposição de aneurisma. Então, esse é um problema da quinolona. Quando a gente entra na terceira geração, a gente mantém uma ação contra os gram-negativos, nem tão potente para pseudomonas como o cipro, mas age no pseudomonas, nos gram-negativos, mas é legal porque ele volta a ter ação contra um gram-negativo, que esses aqui não funcionam, que é o hemófilo, influenza, e também começa a agir em gram-positivo, particularmente pneumococo, e até um pouco no estáfilo, dependendo da dose e da concentração, mas principalmente pneumococo. Então, por isso que são chamados quinolonas respiratórias, para pneumococo e hemófilo. Então, aquilo que eu usava para sinusite e otite, que eu disse lá atrás, que eu podia usar penicilina com amiloide de declamados, né? Moxidil com asparulante e tal. Assim como também eu posso usar para hemófilo, né? Mesma coisa. O macrolídeo, né? Macrolídeo eu posso usar tanto para as promicinas, eu também posso usar aqui as quinolonas respiratórias. E também, uma coisa legal, eles agem bem em germes atípicos. Então, olha só, é legal, pneumococo, hemófilo e clamídia, ficou claro, legionela. Por isso são quinolonas respiratórias, né? Eu posso usar nessa situação, né? Então funciona bem. Legal, posologia uma vez por dia, né? Interessante a gente poder usar morfloxacina, levofloxacina, gemfloxacina. De quarta geração, uma droga mais recente, né? Que age muito bem em gram-positivos multiresistentes, principalmente estafilococo. Para MARSA, para MRSA, por exemplo, é muito interessante. Age tanto no MSSA quanto no MRSA, de uso oral e venoso. Então, é uma droga interessante, porém ainda muito cara. A polimixina é uma opção, mas muito tóxica, porque age na membrana citoplasmática, então da cardiotoxicidade, da nefrotoxicidade, alteração neurotóxica também. Então, é uma droga perigosa, mas que salva vidas. Então, contra a Cinetobacter baumannii, muito resistente, como por exemplo a KP6, é uma droga realmente muito legal. Aqui a velafloxacina, que eu falei aqui atrás, né? Então é uma droga que tem realmente essa perspectiva de gram-positivos, né? Principalmente os resistentes, mas também os sensíveis, e também age em gram-negativo, pseudomonas, então é uma droga muito completa, né? Linezolida e daptomicina são grupos diferentes, né? Oxazolipinone e lipopeptídeo, mas eu boto junto. Por que eu boto junto? Porque eles têm ação do mesmo grupo de bactérias, né? Eles são muito lembrados quando eu não posso usar a vancomicina. Se a pessoa tiver insuficiência renal, né? Alguma disfunção renal, tal, algum problema, né? De audição,
Aí eu preferi usar o oxicodona ou a amitriptilina. Então, são drogas muito boas, então para gram positivo, igual a van. Então, para Dafro, tanto MSSA quanto MSA, lembrando que a Dafro não é inativado pelo surfactante pulmonar, então não pode para pneumonia, ótimo para doença bacteriêmica, tá? Quadros de bacteriemia, a mesorida funciona muito bem no pulmão, né? já age muito bem na pneumonia, então infecções graves estafilocócicas são drogas de boa opção. Daptomicina aumenta a CPK, então tem que ficar medindo o CPK, né? Coração de miólise, né? Mesorida pode dar neurite ótica, pode dar neuropatia, pode dar quadro medular também, de neutropenia. E finalmente, o último grupo de antimicrobianos são os tuberculostáticos. E aí esses quatro aqui, ó, ampicina, zoniazida, trinamida, lembrando que a rifamicina é uma droga excepcional para gram positivo e gram negativo. Excelente para estáfilo, excelente para MSA. Então é uma droga muito boa, só que não muito usada, porque ela é para tuberculose, então a gente guarda para tuberculose. Induz muita resistência também, né? Pode fazer hepatotoxicidade e faz a síndrome do homem vermelho, pescoço vermelho, porque ela é vermelha. Ela tem a constituição vermelha. Então a pessoa urina mais avermelhada, chora mais avermelhada, né? Então esse é o problema da rifamicina. Pode dar hepatotoxicidade, alteração cutânea, mas é uma droga muito boa. A isoniazida compete com a piridoxina, vitamina D6. Então, quem usa isoniazida há muito tempo vai ter neuropatia periférica, então eu tenho que repor vitamina D6. A pirinamida pode dar hepatotoxicidade e tambutal mais neurite óptico. Isso aqui é mais em casos de tuberculose multiresistente, né? Vou mostrar alguns casinhos para a gente relembrar. Tá vendo? Eu dei aula em 1 hora. 1 hora eu dei aula. A tarde todinha da semana passada, em 1 hora. Tá vendo? Aí a gente vai chamar a atenção, sabe de que para vocês? Só chamar a atenção assim. Como é que vocês perdem tempo nessa escola? Vocês pagam caro. Não sei, vocês vão concordar comigo, mas a culpa é de vocês. Porque aula, como eu dei semana passada, é cansativa para mim e para vocês. Se a primeira aula fosse hoje, seria melhor, porque todo mundo entendeu melhor, né? Aprendeu mais. É claro que é bom o segundo momento, né? Porque a gente perde tempo, sabe o que eu estou falando? A gente sempre vem para as aulas sem saber nada da aula. Aí a gente fica olhando aquilo, aí pensa numa coisa, pensa na outra, entra aqui, sai aqui, fica pouco. Quando a gente lê, estuda algo e ouve a aula, é outra história, né? É outro amadurecimento, né? É mais consistente, você passa a absorver mais. Eu sei que você não sabe nada de antibiótico, mas de qualquer maneira é uma forma de saber um pouquinho mais. Estou falando um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas é melhor, estou falando, se você considerar, olhar a carinha de vocês na sexta-feira passada, de pavor, é diferente da de hoje. Hoje eu percebo que vocês estão, né, conectados, estão conectados comigo. Bom, sei que fica um pouco ansioso e tal, mas é natural. Gente, ó, aqui tem uma sinusite, tá vendo? Olha só, tem um nível líquido aqui, tá vendo? Então eu tenho uma sinusite bacteriana aguda, piogênica mesmo. Então quais são os germes? Uma pneumococo. Então vamos fazer, como é que trata isso? Vocês estão no ambulatório lá, como é que vão tratar? Isso aí, uma amoxicilina com vasculante é uma boa opção, né? Fala outra coisa aí. Levofloxacina, uma quinolona. Legal, quinolona respiratória. Mas se for uma criança de 4 anos, pode usar? Pode usar ou não? Por que não pode? Faz o crescimento. Porque ela é eficaz, né? Claritomicina, macrolídeo, excelente, ótima opção. Eu posso usar uma cefalosporina de segunda, acetilcefroxima ou uma cefaclor, tá? Quadros mais severos do que isso, lá que essa criança estivesse bem caída, estivesse dentro do hospital inclusive, eu posso fazer uma cefalosporina injetável. Qual, por exemplo? Pensar em hemófilo e pneumococo. Terceira e quarta, né? Poderia ser terceira ou quarta, né? Ceftriaxona funcionaria bem. A vantagem de ceftriaxona uma vez por dia, né? Claro, mas aí depois que desse a alta criança, você transformava isso, né, no oral. Não a ceftriaxona, mas você podia passar para a cefroxina. A criança vai para casa tomando isso, né? Pneumonia,
pneumocócica, né? Do que é lobar, né? Que condensação. Qual é o antibiótico? Posso fazer bezatina? Não, né? Não, eu pego vocês, eu pegar um de vocês passando bezatina para eles. Mas poderia ser simplesmente o quê? Sim, amoxicilina, uma ampicilina, até cristalina, né? Porque na verdade é uma pneumonia pneumocócica. Macrolídeo? Pode. Quinolona respiratória? Pode. Aliás, pneumococo é o tipo do agente, qualquer antibiótico que você fizer vai funcionar, né? Menos a glucosídeo, né, que não pega, ou uma ciprofloxacina também não pega. O hemófilo, a gente pensa principalmente em crianças até 5, 6 anos de idade, mesmo vacinados, porque a vacinação é para hemófilo capsulado, né, do tipo B, os outros podem dar pneumonia. Então, até 5, 6 anos de idade, existe uma suscetibilidade para hemófilo. E o idoso, para 70, 80 anos, e pessoas também com DPOC. Aí o hemófilo entra como raciocínio. Tá? Sim, por exemplo, é o mesmo raciocínio. Né? Amidalites, né? Então, amidalite purulenta, né? Dependendo da intensidade, eu vou fazer só gargarejo de coaxal, né? Também nem antibiótico, mas se estiver incomodando muito, né? Vamos fazer antimicrobiano. Então, qual que vocês podem fazer aí? Uma ampicilina pura, né? Eu vou fazer com ácido clavulante porque o estreptococcus não produz beta-lactamase, né? Posso fazer um macrolídeo? Sim. Né? Pode fazer quinolona respiratória? Sim. Não tem problema nenhum. Cefalosporina segunda também pode. Aqui uma perfuração, né, e um processo de avermelhado aqui. Eu estou com um pouco de dúvida se isso aqui é erisipela ou uma celulite. Né? Então eu posso falar que eu estou com dúvida se isso aqui é Streptococcus staphylococcus. Né? Mas esse paciente fala assim, não quero internar não, quero ficar em casa. Não vou internar de jeito nenhum. Aí o que você faz para ficar em casa? Cefalexina mesmo, né? Cefalexina, porque a cefalexina vai pegar os dois. Então a Streptococcus não está, concorda? Tudo bem? Ou clinda, né? Também pode. Feridas abertas, nunca fazer suado que você está fazendo aqui, ó. Né? Nunca. Assim, é só para chamar a atenção. Não deve fazer, todo mundo faz. O médico está lá, beleza, vou fazer com suado para ver qual a bactéria. Né? Isso não existe. Então, o cuidado é local, que não há necessidade de antimicrobiano sistêmico. A não ser que isso aqui esteja com uma celulite enorme e o paciente esteja com febre e calafrio. É diferente. Várias infecções típicas do estafilococo, tá vendo? Furunculose, foliculite, furúnculo, tá vendo? A celulite aqui cheia de bolinhas, disseminação hematogênica, lesões bilaterais, nodulares, tipo de estafilococcia, de disseminação hematogênica, a celulite bolhosa. Então, quadros graves que eu vou tratar. Se vem da rua, eu vou tratar com o quê? Oxacilina, não tem dúvida. Mas oxacilina não tem oxacilina no hospital, tem cefalotina, ótimo. Mesma coisa. Se eu vou passar cefpime, pode ser também. Mais caro, né? Pode ser, oxacilina é melhor, né? Mais barato. Assim como também, né? Eu poderia assim, pensar, não, mas se isso for camado, não, então, mas o que eu devo fazer? Colher material para cultura, começar a oxacilina, se ver que é masa, 2, 3 dias depois eu mudo. Né? Aí posso fazer sulfa mesmo, né? Pode fazer até clinda, tudo bem, certo? Poderia ser sulfa compressa local, como assim? Até poderia fazer, mas na verdade o mais importante é a infecção sistêmica. Sendo infecção assim severas, né? Só tópico às vezes não funciona. Se for um furúnculo só foliculítico, você pode até tentar uma pirocina, né? Mais do que sulfadiazina prata, mas funciona também. A sulfa tem pouco efeito em gram positivo ou alívio sistêmico, mas a nível tópico ela funciona melhor. Né? Então por isso que a sulfadiazina prata é muito usada em queimaduras, assim, né? Pode falar mais alto. Sim, cefalexina, se a pessoa não for internada, né? Se não for internada, se for ambulatorial, cefalexina ou clindamicina, tudo bem. Oxacilina, cefalotina, se for internada. Então está aqui os antibióticos para estáfilo. Oxa, cefalotina, cefalexina, cefepime, ceftarolina, clindamicina, vancoteico, dapto, linezolida, tigeciclina e bactrim, sulfatosfidobutobin. Tá vendo? Só isso. Bastante coisa, né?
Bastante coisa. Então tem bastante opção, né? Bastante